Nossa gratidão a Ti, Senhor, por mais um momento em que estamos na Tua presença, em que este local se constitui na Tua casa, onde aqui estamos para adorar o Teu nome. Abençoa, Senhor, aqueles que estão conosco agora, aqueles que terão acesso a este vídeo e que certamente também se deleitarão na Tua presença. Te pedimos, Pai, supre as nossas necessidades em Cristo. Nós Te louvamos, Senhor, e nós Te agradecemos, entregando a Ti este momento para a honra do Teu nome, o fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deleite-se então na música instrumental, os nossos amados irmãos aqui conosco, e logo mais, como já falei, estaremos juntos, adorando ao Senhor e recebendo de Deus uma palavra. Deus abençoe.
Glória a Deus, que maravilha, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá, louvores abençoadíssimos, né? Louvores vindo do céu, vindo do trono da glória, da graça do Senhor. E aqui a gente dizer, não posso viver longe de Ti, Senhor, não posso viver longe da Tua luz. É um grande privilégio, é uma oração que certamente Deus, no trono da sua graça, Ele tem ouvido, Ele tem atentado, e logo mais nós ouviremos mais uma vez o instrumental Louvar a Deus. Já tem até pedidos, né? A produção está nos dando conta que tem o pedido de um louvor e nós vamos louvar a Deus. O seu pedido é importante. Mas eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 9. Esse texto está escrito da seguinte forma: quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Esse é o texto da nossa reflexão de hoje, e nós estaremos tratando um pouco sobre o que vem a ser integridade. Que palavra é esta? Será que ela existe no nosso dicionário de vida, não é? Porque no léxico da língua portuguesa, essa palavra ela existe há muitos anos, há muitos séculos, né? Integridade. É um dos requisitos importantes que a Bíblia, inclusive, ela enfatiza a necessidade de sermos íntegros. O que vem a ser integridade? Integridade é um valor que se expressa através da verdade, fidelidade e honestidade. Observe que a integridade ela vai abrir portas para outras qualidades que serão expressas por uma vida íntegra. Íntegro vem de integral, completo, né? É também a qualidade de caráter daquele que é inteiro, ou seja, uma pessoa que é completa naquilo que faz, ou se dá por completo a algum projeto, né? Às vezes a gente diz assim, eu estou cantando e assobiando ao mesmo tempo, ou seja, nós não estamos integrais, estamos divididos, né? Uma pessoa que está integralmente em um processo, em um projeto, ela se doa por inteiro. Isso é uma das características da raiz etimológica deste nome. Mas nós vamos aplicá-lo àquilo que a Bíblia trata como uma qualidade de caráter, integridade. Ela é um atributo de Deus. Deus, na sua essência, Ele é um ser íntegro. Ou seja, Deus é fiel, é justo, é honesto com as pessoas. Deus ama o ser humano de verdade e Deus não pratica a falsidade. Deus, Ele é a essência da verdade nas nossas vidas. Então Deus é íntegro, justo, correto, perfeito. Olha o que Deuteronômio capítulo 32, versículo 4 vai nos declarar a respeito de Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Ou seja, Deus é simplesmente a expressão máxima na eternidade da integridade. Este Deus que o próprio escritor sagrado, ele diz que ainda que sejamos infiéis,
ele permanece fiel. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E aí vem um segredo para a gente. É por isso que Deus compartilha conosco esta virtude. Fomos feitos imagem e semelhança do Eterno. É claro, perdemos muito essa qualidade desde que os nossos pais pecaram. Mas ela vem sendo restaurada dia após dia, e ela continua sendo restaurada, esta qualidade, na vida daqueles que têm se entregue ao Senhor e têm abraçado a fé em Cristo Jesus. A Bíblia menciona vários personagens que foram íntegros. Aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, Abel. Abel é um personagem da Bíblia cuja oferta e sacrifício é recebido por Deus. Noé, Jó, José e outros personagens nos dão exemplos de integridade na Escritura Sagrada. Mas o maior deles, sem sombra de dúvida, é Jesus Cristo. Jesus é a maior prova de materialização de um ser cujo caráter foi e é totalmente íntegro. Ele foi pleno, justo e autêntico nesta terra. Jesus, ele não falhou, porque ao passo que ele era homem, ele também era Deus. Mas a sua humanidade perfeita que foi, ela nos deu o exemplo de que nós precisamos buscar uma vida de integridade, não só diante de Deus, principalmente diante de Deus, que é quem nos vê 24 horas. Deus nos vê quando estamos na sala, no quarto, no trabalho, no ônibus, no carro, em todos os momentos da nossa vida, nós somos enxergados pelo Criador. Mas também demonstrar integridade na nossa família, nos nossos amigos, com as coisas sagradas, com a nossa fé, com os nossos negócios, né? Há pessoas que são íntegras em algumas áreas, mas quando chega nos negócios parece não ter demonstração plena de integridade moral, de integridade de caráter. Então, Jesus é o maior exemplo neste sentido. E olha o que Lucas vai declarar no capítulo 23, versículo 47. Ele diz assim: e o centurião, vendo o que tinha acontecido, ou seja, o centurião estava observando a crucificação. E ele observa que depois que Cristo expira, dá o último brado, o último suspiro na cruz, a natureza protesta, alguns fatos sobrenaturais acontecem, e ele diz assim, o texto diz que ele, vendo o que tinha acontecido, ele deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Ou seja, o centurião, que era um funcionário do serviço romano, que estava ali no momento da crucificação de Cristo, o nosso mestre, observou Jesus. E ao observar Jesus na sua morte, ele disse: ele verdadeiramente era justo. Então, Cristo é o grande exemplo de integridade moral, espiritual. É o grande exemplo de integridade na sociedade, na sua vida e vocação religiosa, no seu chamado, naquilo que ele fazia. Cristo nos dá este grande exemplo de integridade. Mas em nós humanos, em pleno século 21, como é que as pessoas irão perceber se estamos sendo íntegros no nosso modo de viver? Como é que a sociedade ela enxerga esta vida de pessoas, de amigos, de parentes? Porque há vários níveis de relacionamento, e dentro desses níveis de relacionamento, quanto mais eles são profundos, mais é percebida o caráter de uma pessoa.
Vocês me conhecem talvez das lentes, da tela, ou até de uma convivência muito rápida. Mas é na família que o meu caráter e a minha vida, ela é exposta por completo. Ela é muito mais exposta. Então, se a minha família dá testemunho do meu caráter e da minha vida, fatalmente este testemunho, ele dirá quem de fato eu sou. Ele não mascarará, porque a convivência diária é quem vai determinando isto. Então, como uma pessoa, como o caráter, a integridade de uma pessoa é percebida? Em primeiro lugar, através da sua fidelidade. A característica de uma pessoa fiel faz com que ela seja instrumento de medição da sua integridade. O que é que diz Lucas 16, versículos 10 e 11? Diz assim, o próprio Senhor Jesus: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? De que Cristo está falando aqui? De fidelidade. A característica de quem é fiel, de quem não se desvia para outro propósito. As pessoas imaginam, às vezes, apenas num plano de riqueza. Quando eu for rico, quando eu tiver condições, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E essas projeções, quando se chega naquele momento que se almejava, nem sempre ela é confirmada. O que faltou? Fidelidade. Fidelidade ao projeto. E às vezes, quando nós pensamos nisso, nós nos damos conta de que a fidelidade, ela não depende de tantos bens materiais, ela não depende das circunstâncias estarem plenamente favoráveis. Aliás, a fidelidade, ela é sempre testada, a meu ver, respeito às opiniões em contrário, nos momentos de escassez, nos momentos de turbulência, nos momentos em que oportunidades vêm para nós, né? Eu imagino as dificuldades que os casais, por exemplo, enfrentam nos seus relacionamentos. Eu já ouvi filhos dizerem assim: eu queria ter tido outro pai e outra mãe. Eu já vi maridos dizerem assim: casei com a mulher errada. Mulheres dizerem assim: casei com o marido errado. E aí, nesse momento, as ofertas que surgem para nos desviarmos de uma vida de fidelidade é muito grande. Porque o inimigo da família, o desejo dele é desviar o nosso foco do conserto, da possibilidade de mudança. E eu me lembro que eu li certa vez um determinado texto, e lá dizia assim, se você quer casar, não procure a pessoa certa, não procure a pessoa ideal, seja você mesmo a pessoa certa. E às vezes nós nos valemos de uma circunstância em que nós estamos atravessando para descartar e para justificar uma opção que é fruto da nossa infidelidade para com o projeto que abraçamos. Isso também se diz respeito à fé, se diz respeito aos negócios, ao trabalho. Eu já vi pessoas dizerem: eu chego atrasado no trabalho porque todo mundo chega. Eu compro e não devolvo o troco, eu compro e pago a menor, e quando o troco é passado a mais, eu fico, porque todo mundo fica. E alguém nos ônibus coletivos dizem assim: eu sempre subo por trás, porque muita gente sobe. Então, isso é um desvio de conduta e é uma conduta infiel. O que é que Jesus está dizendo? Se você for fiel no pouco, você será fiel no muito. Então, fidelidade é um requisito que não depende da minha prosperidade pessoal, material, financeira. É um requisito que eu preciso desenvolver para que a minha integridade moral, a minha integridade como cristão, ela possa ser percebida através
do meu gesto de fidelidade. Lembre-se que José, o filho de Jacó, estava lá numa terra estranha, já era governante daquela casa, e ele teve uma grande oportunidade. O que é que ele fez? Correu. Ele deixou para trás um momento de prazer e preferiu ser fiel a Deus. O pior é que, em vez de ele ser galardoado por isso, ele desceu para uma prisão. Mas o melhor, descendo para a prisão, por ser fiel a Deus, lhe trouxe o refrigério e a credencial para um dia José ser governador do Egito. Veja Daniel. Daniel estava escravo na Babilônia, e quando estava lá, ele foi com mais outros amigos para o salão do rei. E lá o rei disse: esses jovens aí são especiais, então eles vão comer a minha comida, eles vão viver aqui no palácio, eu quero que eles fiquem bem vistosos, eu quero que eles sejam bem tratados. Mas o que Daniel fez? Diz a palavra, no capítulo 1 de Daniel, que ele pôs no seu coração não se contaminar. Então, a fidelidade é um requisito importante. Seja fiel a Deus, sejamos fiéis a Deus. Segundo lugar, como é que a nossa integridade é percebida neste mundo? Através do nosso modo de viver. Veja que coisa interessante. O nosso modo de viver vai denunciar se somos fiéis ou não, íntegros ou não, na nossa caminhada. E o texto que nós lemos, como base para esta reflexão, ele diz assim: quem anda com integridade anda com segurança, ou seja, quem anda fazendo o que é certo, anda seguro. Mas quem segue veredas tortuosas, será descoberto. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, vem à tona, vem a público. Sem falar que sempre, quem mais interessa conhecer os nossos caminhos, está vendo. E às vezes a gente não se dá conta que é mais importante Deus nos ver do que a nossa mãe, a nossa esposa, o marido da esposa, o pai. É mais importante Deus nos ver. Então, o modo de viver denuncia se somos íntegros. Que possamos verificar o nosso modo de viver. O que fazemos, como nós reagimos, quais são os nossos negócios. Isso vai determinar uma vida de integridade. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar, por exemplo, sobre o quanto o seu modo de viver vai determinar o modo de viver dos seus filhos? O quanto eles serão cópia da gente? Um dia desse eu estava pensando sobre isso e quase que eu piro do cabeção, quase que eu enlouqueço, porque eu comecei a ver grandes gaps, grandes falhas, grandes brechas que eu deixei na minha vida no decorrer da formação dos meus filhos. E eu percebi um detalhe, que isto forma o caráter deles. Isso fica muito arraigado no modo de vida deles. E quem fará a diferença em tudo isto? É nós reconhecermos o que falhamos e reconhecermos onde falhamos e colocarmos aos pés do Senhor e orarmos com a nossa família neste sentido. Porque os nossos filhos nunca terão um pai perfeito, nunca terão uma mãe perfeita, nós nunca teremos filhos perfeitos, porque somos todos seres humanos imperfeitos. Mas o modo de viver, recorrendo sempre a Cristo, nos leva a ter uma vida de submissão ao Senhor. Outro aspecto do qual a nossa integridade é percebida, pelo qual a nossa integridade é percebida, é como nós procedemos. O que é que diz 1 de Pedro 3,16? Diz assim: contudo façam isso com mansidão e respeito, conservando uma boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Como é que qual é a nossa
Primeira atitude quando somos arguidos, quando somos discriminados, quando alguém muitas vezes vem para nos fustigar, às vezes nos discriminar, tirar-nos do grupo. Qual é a nossa primeira reação? Revidar, não é isso? Quantas vezes a gente pensa em revidar um mal que nos foi feito? Isso é natural, isso é uma lei até que já foi muito discutida, a lei da ação e reação, né? Nós reagimos e agimos, e essa nossa ação gera uma outra reação. Mas o que é que o apóstolo Pedro está explicando neste contexto da carta? Ele está dizendo: vocês precisam reforçar boas ações, ainda que você seja vítima de uma má ação de alguém. O que é isto? Integridade. Se alguém te jogou uma pedra, joga a primeira flor. Eu não estou dizendo que é fácil. Não me venha com essa história que é tão fácil, porque não é. Receber uma pedrada e devolver com uma flor, devolver com um gesto de brandura, de carinho, é muito difícil. E eu já fui testado várias vezes nisto, e fui reprovado em algumas delas, noutras até não. Mas como ser humano, eu sou tão falho quanto você. O que é que nos cabe? Pensar, refletir, analisar, né? Quais são as nossas reações? Qual é o nosso procedimento, né? Então, que as nossas atitudes, isso eu estou falando em todas as esferas da vida. Às vezes tem aquele chefe que é chato, né? Uma vez eu fui ministrar um casamento, e naquele casamento eu até falei sobre a função do chefe. Para o noivo, né? Olha, quando você chegar cansado do trabalho, aquele dia que o chefe pegou no teu pé o dia todo e pediu coisas que você não podia nem fazer, coisas mirabolantes, porque chefe é assim, tem chefe que quando resolve marcar uma pessoa, hoje em dia já tem assédio moral, essas coisas, e eu falando aquilo para aquele jovem casado, e quando eu terminei o casamento, que cheguei em casa, aí Kátia disse: você sabia que o chefe dele estava lá no casamento? Eu disse: meu Deus, e agora? Não tinha mais o que fazer, mas eu falei algo correto, né? Algo assim que não estava denegrindo a imagem do chefe, até porque às vezes já fui chefe em alguns lugares e sei que a responsabilidade impõe. Mas depois o pai daquele moço me procurou e disse: pastor, o chefe de fulano gostou muito daquela sua palavra. Eu digo: glória a Deus. Eu tenho a impressão que o Espírito Santo foi lá no ouvido dele e falou bem direitinho que ele era uma pessoa muito legal, era um chefe muito legal. Enfim, mas quando nós somos fustigados no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar, nós precisamos retrucar da forma como o Espírito Santo nos recomenda. Isso é integridade. Então busque em Deus esta integridade na sua vida espiritual. As pessoas percebem a nossa integridade na forma como agradamos a Deus. Já pensou? Que coisa linda. Em Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Ou seja, agradar a Deus precisa ser o primeiro desejo de um coração íntegro. Agradar ao Senhor precisa ser o nosso primeiro desejo. O que estamos fazendo para agradar a Deus? Ele está se agradando de nós? São perguntas que nós precisamos responder a nós mesmos. E não me compete aqui dizer se você está ou não está, eu só sei de mim mesmo. E preciso responder por minha família diante do Pai aquilo que temos feito. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Provérbios 21:3. Olha só, muita gente se sacrifica para demonstrar que está agradando ao Senhor. Tem gente que sobe escada, tem gente que se ajoelha, filma, tem gente que se esperneia, chora. O choro é importante? Sim, é importante. Mas muito mais importante do que o choro é o arrependimento dos nossos pecados. Ele precisa ser o agente motivador
do choro. Então o que é que Deus diz? Fazer o que é certo é mais aceitável ao Senhor. Provérbios diz, Salomão diz, é mais aceitável ao Senhor. Ou seja, Deus requer de nós uma vida íntegra, reta. Quem sabe você está colhendo frutos amargos na sua vida, porque lhe faltou esta orientação, né? E às vezes a gente pensa, nossos filhos não veem, eles são pequenininhos. Uma vez eu estava aconselhando um casal com Kátia, e um casal que brigava muito. E aí eles chegaram para mim, eles tinham 2 crianças pequenas no gabinete pastoral, e o casal conversando. Eu disse, e esse momento de desavença de vocês, acontece aonde? Ele disse, não, pastor, quando eu chego em casa começa. Eu digo, mas meu irmão, quer dizer que você passa o dia fora, você passa em paz, mas quando chega em casa as coisas dão para trás. Se é, pastor, porque ela é muito briguenta, e aí ele é muito desastrado, e começou. Aí eu perguntei, e as crianças? Não, o menino veio. Aí eu disse, mas você não tem receio de que seus filhos se sintam constrangidos? Disse, não, pastor, eles são pequenininhos. Então se engana quem vê um filho pequeno e imagina que ele não absorve toda essa carga de conflito, né? Gerando cortisol na sua corrente sanguínea, enfim, promovendo na criança todo o desespero, né? E às vezes até a depressão. Mas a Bíblia diz aqui, é mais aceitável ao Senhor fazer o que é justo e certo. Então, a forma como nós agradamos a Deus demonstrará a nossa integridade. Por fim, como é que a nossa integridade é percebida? Através da forma como nós dominamos a nossa mente. Já pensou? Veja bem, uma mente guiada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo domina. Mas o Espírito Santo precisa que nós abramos o nosso coração para que a nossa mente seja dominada por Ele. E aí onde está o cerne da questão? Muitas pessoas querem amar o Espírito Santo, elas querem que o Espírito Santo seja o seu guia, mas a sua mente está fechada para Ele. Então, se eu não abro a minha mente, escuta bem, se eu não abro a minha mente e peço ao Espírito Santo de Deus que domine, Ele não vai abrir a minha mente, não. O Espírito Santo, ele é extremamente educado. Ele não vai abrir a minha mente e vai me forçar a entender o seu projeto. Não, Senhor. O que é que diz a palavra de Deus? Olha só, Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo está dizendo, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, eu preciso canalizar a minha mente e o meu pensamento para as coisas de Deus. Como é que eu vou conhecer Deus se eu não leio a palavra de Deus? Eu só conheço Kátia porque eu convivo com ela. Então, se eu não convivo com Kátia, como é que eu conheceria Kátia? Como é que eu conheço Deus se eu não convivo com Ele? E como é que eu convivo com Deus se eu não buscar na sua palavra conhecê-lo? Então, para pensar nas coisas do céu, eu preciso estar alinhado com as coisas do céu. Olha o que Jó diz em Jó capítulo 27. Escute a história deste moço. E Jó prosseguiu em seu discurso e disse, pelo Deus vivo que me negou a justiça, pelo Todo-Poderoso que me deu amargura à minha alma, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais, até a morte. Manterei minha retidão e nunca deixarei, enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. O que é que Jó está dizendo aqui? Jó está dizendo, eu estou vivendo no fundo do poço, perdi 10 filhos num dia, minha esposa está lá chateada e triste porque eu estou leproso, e estou me coçando aqui de caco de telha, imerso no pó e na cinza, vestido de saco,
perdi todos os meus bens, eu estou aqui numa situação deplorável, mas eu não vou falar em iniquidade. O que é isso? Jó dominou a sua mente. Jó entendeu que apesar de todas as circunstâncias que ele estava atravessando, ele não tinha razão para amaldiçoar o seu Deus. Então, quando nós dominamos a nossa mente e escravizamos a nossa mente aos pés de Cristo e entregamos a Cristo para que o seu Espírito Santo trabalhe na nossa mente, nós começamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o que está lá em Romanos capítulo 12. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim, todos que buscam honrar a Deus, vivendo a semelhança de Cristo, deverão desenvolver essa virtude em sua vida prática. Todo cristão que é íntegro no seu caminho, diz não ao pecado, à corrupção, ao suborno, à mentira, à falsidade, à desonestidade, à infidelidade e à injustiça. Nós vivemos um mundo imerso no caos. E as pessoas que muitas vezes estão fora dos padrões da palavra de Deus, elas são aplaudidas, elas têm milhões de seguidores, elas são curtidas nas redes sociais. E as pessoas às vezes dizem, isso não tem nada a ver, mas está contrariando a palavra de Deus, que é a regra que está estabelecida para a vida do ser humano. Mas nós precisamos demonstrar integridade exatamente dizendo não a tudo isto. Então, que a sua vida seja tocada pelo Senhor, que você possa refletir comigo também, que possamos refletir juntos sobre esta necessidade de sermos íntegros, de expressarmos este valor através da verdade, da fidelidade ao Senhor, que nos comprou através de Cristo Jesus. O meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê paz. Amém? Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, e assim nós findamos esse momento de reflexão. Mas eu quero, antes de nós ouvirmos os músicos tocarem, né? Teve algumas solicitações, eu queria passar aqui pelo canal. Por favor, meu filho, me dá aqui para nós fazermos a chamada daqueles que passam para estar com a gente, né? É muito bom recebê-los aqui. Ativa o chat, não? Ah, está aqui, pronto. Glória a Deus. Oh, Jesus, pronto, chegou, maravilha. Se for musical é beleza, viu? Maravilha. Vamos lá. Chega, Jesus, hoje está bombando aqui. Irmã Bilene, muito obrigado, irmã Bilene, pela sua presença aqui com a gente. Irmã Rita de Cássia, irmã Delma, irmã Jeane, irmã Kátia, irmã Graça Salviano, Maiara, obrigado Maiara, por sua audiência conosco aqui, adorando ao Senhor, aleluia. Irmã Nereuda, muito obrigado, irmã Nereuda, por sua participação conosco. Irmã Dilceia, família de Igor está em peso aqui, né, Igor? Maravilha. Quem mais? Tem alguns pedidos aqui de louvor a Deus. É porque tem muita mensagem, eu não estou conseguindo ler todas. Mas Carla Cristiane, Ana Paula Lobato, Creuza Moraes, Raquel Deck. Chega, Jesus, maravilha, glória ao Senhor. Daniele Lima, Japão Galvão. Louvado seja Deus. São todos muito bem-vindos ao nosso canal. Irmã Nereuda mais uma vez. Bem, alguns hinos foram solicitados e a irmã Kátia trouxe para a gente. A irmã Kátia hoje está nos bastidores de novo, né? Deixa eu citar aqui, eu não sei se tem como a gente louvar a Deus com todos estes. O nosso devocional é só 45 minutos, mas Deus tem abençoado, né? Então, além do Rio Azul, é um pedido, eu não consegui ver aqui, porque a letrinha está bem miúda, mas já foi anotado pela irmã Kátia, nossa produção.
Te agradeço. E a ilha, esses três que nós vamos cantar. Há um outro aqui, mas vamos apresentar a Deus esses três louvores, né? Então fica com a gente, vamos apresentar o Senhor. Nós estamos a que horas? Acho que ainda tem um tempinho, tem como louvarmos a Deus com esses três hinos, amém? Então nós vamos louvar ao Senhor. Louve conosco.
Meus queridos e amados irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um Devocional FRV. E hoje com saudades, né? Estamos felizes pelo que Deus certamente tem feito nesta noite. E eu quero, antes de orarmos agradecendo a Deus, agradecer aos nossos queridos irmãos e amigos que nesta noite estão ainda conosco, para juntos adorarmos a Deus. Muito obrigado, Davis, por sua ajuda. Irmão Luiz Carlos, grande amigo de longas datas, Igor. Muito obrigado, Zaqueu. Sua ajuda foi valiosa nesta noite. Fernando, muito obrigado, meu filho, por sua ajuda. E queremos também agradecer os trabalhos técnicos de Isaac e Vitor e de João Pedro, que estando nos bastidores, vocês não veem, mas certamente percebem o seu trabalho aqui em nome de Jesus. Nós estamos fazendo para o Senhor, estamos fazendo o melhor que podemos e acreditamos que Deus há de completar o resto na sua vida. Então, onde você está agora, por favor, curve a sua cabeça e oremos ao Senhor, agradecendo a Ele por este momento. Pai, te louvamos,
te agradecemos por tudo, te agradecemos, Senhor, por tua presença neste lugar, te agradecemos, Senhor, por estes hinos que foram entoados a ti através da instrumentalidade destes músicos que, com o seu som, puderam produzir esta harmonia, estes solos para o teu louvor. Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada um, te pedimos, ó Deus, que nos dê uma semana de bênçãos, que abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor, nós te oramos agradecidos, e eu digo amém, graças a Deus.